portanto, se manda bem, deixa mandar. Foi com autorização dela, foi uma forma de agradecer tudo que o Palmeiras e a Crefisa, nomeadamente Palmeiras, Gagliotti e Crefisa, Leila, fizeram para que eu pudesse estar com a minha família, que é algo que jamais esquecerei, porque me tocou. Este tipo de viagens não são propriamente fáceis, e quando estava tudo fechado, eu digo-vos isto mesmo sinceramente, eu comecei mesmo a ficar ansioso, porque já estava há muito tempo sem ver a minha família, mas tudo correu pelo melhor, e agora está tudo bem. Eu disse isto aos jogadores, precisava muito, e disse-lhes a eles, a quem lá ficou, eu vou carregar energias aqui dentro, vou carregar amor para depois chegar aqui e poder-vos dar, porque a vida sem amor, e não falo de amor marido e mulher, falo de amor de colega, amor de pai, amor de filho, amor de treinador. Eu já utilizei essa expressão porque acho que é algo que nos deve acompanhar na nossa vida. Assim como é um fato que o futebol brasileiro é uma máquina trituradora de treinadores, é um fato que Portugal é uma máquina reveladora de treinadores. No século XXI, treinadores portugueses conquistaram 73 títulos em 30 países fora de Portugal. Você tem os casos famosos do Mourinho, por exemplo, do Jesus no Brasil, mas tem Manuel José no Egito, Pedro Martins na Grécia. É um país que tem revelado muitos técnicos vencendo em diferentes partes do mundo. Sobre isso também falaremos aqui ao longo do Seleção. Abel, estou aqui com o Pedrinho, ídolo do Vasco, um dos grandes jogadores da história do Palmeiras também. Pedrinho, o que você quer saber de Abel Ferreira ao vivo conosco? Primeiro, o professor Abel vai ter um ano de folga agora, com essa moral para patroa, vai ficar um ano no Brasil tranquilo. Professor Abel, vou entrar um pouquinho na questão técnica e tática. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muitas resistências à mudança do futebol, a gente ainda prega muito futebol raiz. E você, com ótimas entrevistas, né, falando sobre os resultados, eu brigo muito, o André sabe disso, sobre a questão da gente olhar o processo e não o resultado, porque às vezes o resultado não vem, mas o processo está sendo construído para médio e longo prazo. Você sente uma diferença no jogo dos atletas, comparando com os atletas europeus, na questão que eles muito mais, aqui no Brasil, as ações que eles fazem no campo, às vezes elas são muito mais intuitivas, formadas pelo ambiente, pela pressão, pela atmosfera, e saem um pouquinho dos teus princípios, do teu modelo de jogo. Às vezes você tem um movimento para o atleta, mas se a torcida pressiona, ele faz um movimento para dar um bote que não era para ter dado. Você sente que ainda existe muito essa coisa dessa raiz, o jogador precisa resolver, e ele esquece que dentro de um conceito tático ele pode potencializar o seu jogo individual? Pedrinho, olha, em primeiro lugar, as entrevistas só são boas ou más, depende de quem faz as perguntas. Eu, às vezes, é sempre a mesma coisa, os treinadores falam sempre a mesma coisa, e eu digo, mas quem pergunta sempre a mesma coisa, nós não vamos responder outra. E dizer-te muito bem para a pergunta que tu fazes, se te perguntar, eu acho que o futebol brasileiro é muito emocional. E é por isso que vocês mandam tantos treinadores embora. É por isso que vocês mandam tantos treinadores embora. É porque mandam com a emoção, não é com a razão. Outra é dizer-vos que vocês, por natureza, são talentosos. Ou seja, técnica vocês têm de sobra. De sobra. E tu vês jogos da primeira divisão, eles são todos muito bons, e é por isso que o primeiro vai à casa do último e perde, e o último vai à casa do primeiro e ganha. Na segunda liga tu vês jogadores muito bons tecnicamente, muito bons, e não é por acaso que os melhores clubes da Europa vêm recrutar ao Brasil, porque realmente eles reconhecem algo que só vocês têm, que é o samba nos pés, é algo que vos está no sangue, mas há uma coisa que tem que ver com a disciplina e o rigor tático. E eu concordo com aquilo que tu disseste, e já desafiei, já comecei a desafiar os meus jogadores. Eu quero é ver, e já disse isso a brincar, Danilo, quando tu falhares esses 2 passos a seguir, vais passar para trás ou para a frente? Se os adeptos começaram a assobiar. Professor, eu vou continuar a fazer igual. Mas é isso mesmo que tens que fazer, porque quem manda o jogo somos nós, de dentro para fora, e não são os adeptos de fora para dentro, por muita vontade que eles tenham, que a gente jogue sempre para a frente. Não. Muitas vezes o passo atrasado, o passo que nós fazemos, como é que vocês dizem, atrasado ou o guarda-redes ou mais para trás,
a chamar o adversário para nós conseguirmos libertar espaço nas costas, ou entre linhas, ou à largura. Porque não, os jogadores têm essa intenção. E se me perguntas onde eu acho que há muita margem para fluir, é mais nos conceitos de organização tática, porque vocês no talento individual o Brasil tem de sobra. E foi isso que eu lhes disse a eles. Se nós deixarmos o ego em casa, se viermos para jogar em equipa, na ideia que eu tenho para vos propor, todos vamos sair valorizados. E não só o centroavante, ou só o lateral, ou só o ponta. E eu, contra mim falo, custa-me agora começar a ler, não sei quem que era o Menino, não sei quem que era o Ampariô, não sei quem que era o Veiga. Epá, eu estou tramado, se me vão levar os jogadores todos, eu vou jogar como? Quer dizer, que é uma das coisas que eu também me proponho. Eu já, não é agora que eu digo, eu também já vos disse. A minha filosofia enquanto treinador é valorizar o espetáculo que é o futebol, os jogadores e o clube. E agora vão dizer, oh Bel, mas houve aqui jogos que vocês fizeram que foi uma vergonha. Confesso, foram fracos. Mas também houve jogos que fizemos que foram muito bons de assistir. E depois há outra que eu não abdico, é do processo. Eu não posso estar a pensar se vou ganhar, eu tenho que ganhar, se eu não tiver como é que eu vou ganhar. O processo, o como é o processo. Como é que eu vou pressionar, como é que eu vou defender, como é que eu vou transitar, como é que eu vou fazer as bolas paradas, o como, para mim, é o processo. E é o processo que nos leva ao resultado. Só agora vamos falar outra vez do tempo. Não é? Vamos estudar o futebol brasileiro, vamos estudar o contexto. E pá, os treinadores aqui duram 2, 3 meses num clube. Quer dizer, o Renato, o que está a fazer no Grêmio, eu acho que deve ser histórico, não sei, no Brasil, mas vocês podem me ajudar. Um treinador que está ao tempo que ele está no Grêmio, isto é histórico no Brasil, não é? Mas, resumidamente, eu acho que vocês têm muito talento, mas o rigor tático acaba por ser esta disciplina que é preciso ter quando jogam futebol coletivo. Porque temos que jogar em equipa, nós jogamos em equipa, tem que haver interligações entre nós e para mim o mais difícil, para terminar, é quando todos dentro do campo conseguem pensar a mesma coisa ao mesmo tempo, aí nós estamos em plena desenvolvimento daquilo que são as nossas ideias de jogo. E isso demora muitas vezes tempo. Mas depois o que junta isto tudo são as vitórias, porque as vitórias, tu foste jogador, Tarinho, tu sabes, um treinador chega, só mete bola, só joga com bola, treina com bola, tudo feito com bola, não ganha, a diretoria faz uma reunião com o capitão e tal, porque eu fui jogador, este treinador é só bola, para não fazermos trabalho físico, não corremos. Chega um treinador, faz muito trabalho físico, mas não ganha, este treinador não põe bola, e tu sabes como é que foi o jogador, né, reclama de tudo, nunca está satisfeito, está satisfeito quando ganha, e nós procuramos de forma conjunta, isso foi o que eu mais gostei, foi deixarmos os nossos egos em casa e virmos para servir o clube. E quando isso acontece e fazemos um bom processo, temos um bom processo, os resultados mais cedo ou mais tarde acabam por aparecer. E eu acredito nisto, mesmo antes de ter ganho. No Braga não ganhei, no PAOK não ganhei, e continuei a acreditar naquilo que eu entendo que é o processo e aquilo que é o futebol do presente e do futuro. Você citava o Renato no Grêmio, treinador do Grêmio desde 2016, pegando o time na reta final certamente. O repórter André Hernan, que acompanha o dia a dia do Palmeiras, agora está conosco e vai fazer uma pergunta aqui ao Abel. Abel, prazer falar com você mais uma vez. Eu ouço muito nos bastidores do clube que o seu trabalho, o trabalho da comissão técnica, tem duas características que chamam muito a atenção. A primeira é a tua capacidade de gestão de pessoas, que isso faz muita diferença, e o próprio Tite, técnico da seleção brasileira, fala muito dessa questão de gestão de pessoas. E a outra é a metodologia de trabalho, que os seus auxiliares, o Castanheira, o João Martins,
são muito viciados em trabalho, trabalham o tempo todo. Qual é a porcentagem de um time vencedor na questão de gestão de pessoas e de metodologia de trabalho? Qual que é a porcentagem de um time campeão nesses dois quesitos, Abel? Eu não sei se vocês já viram esta expressão, às vezes um bom treino é não treinar. Pedrinho, já ouviste isso? Já. Agora, quando? Não é? Quando? Quando é que um bom treino é não treinar? Quando é que um bom treino é pegar no jogador no braço e falar com ele lá no canto? Quando? Não é? Eu não treino jogadores, eu treino homens. Trabalham na academia 300, eu acho que é 301 pessoas. Aquele CT, a academia é o CT. Trabalham lá dentro 301 pessoas. E a minha equipe técnica foi crescendo nesse sentido. A minha equipe técnica trabalha desta maneira, porque todos eles trabalham comigo. O João Martins, que é o mais antigo, trabalha comigo desde 2011. E nós fomos crescendo à medida que eu fui sentindo necessidades de ficar mais liberto para umas coisas do que para outras. E eu não consigo estar em todo lado, eu não sou omnipresente, eu não consigo estar na fisioterapia, no balneário, no refeitório ao mesmo tempo. E então o que nós fomos fazendo foi o seguinte: o João Martins fica responsável por aquilo que é tudo que tem a ver com direção ligação direta ao núcleo de saúde e performance e ao departamento médico. O Carlos Martinho, que vocês, não sei se vocês sabem quem é, mas vocês, não sei se o veem, que ele aparece menos, é o que fica responsável pela análise de adversário, análise de equipa e tudo o que é jogadores que nos chegam para nós avaliarmos, e é treinador também. O Castanheira é a mesma coisa, tem como missão analisar os jogadores que o clube nos propõe para contratar, mais a ligação direta à formação, tudo que se passa na formação ele sabe. E depois temos o Tiago, que é o analista dos nossos adversários. E, portanto, como vocês devem calcular, toda esta informação me chega a mim, detalhada, pormenorizada, esmiuçada, por forma a eu tirar as melhores conclusões ou para tomar as melhores decisões para que no dia de jogo ou para na preparação para o jogo possamos estar nas máximas condições. Agora, eu trabalho com pessoas. E se tivesse que escolher uma característica, embora elas todas sejam importantes, a gestão de recursos humanos, para mim, tem um peso hoje, aos dias de hoje, com os mídia. Atenção, eu tive um jogador que desistiu porque não aguentava mais a pressão dos mídia. Eu tive um jogador que desistiu porque não era por falta de qualidade, não era porque ele sabia muito do jogo, ele era bom, muito melhor que aquilo que ele estava a pensar no momento, e eu usei todos os meus recursos de persuasão para ele ficar connosco, e ele simplesmente não aguenta mais. Portanto, neste momento nós precisamos muito mais de tratar daqui para cima do que daqui para baixo. Mas isso é a minha opinião só. Interessante, hein? Interessante esse depoimento. Sérgio Xavier Filho, nosso comentarista. É contigo, Serginho. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Abel. Você falou bastante de família no início, né? Então eu preciso fazer um pequeno preâmbulo, né? A minha família portuguesa de Penafiel está muito orgulhosa, já me mandou mensagem, né? Então eles ficaram muito felizes, né? E me deu vontade, me deu saudade de Penafiel, comer francesinha, né? Que alguns vão ver malícia nisso, mas o Abel sabe que é só um prato típico, não é nada mais além disso, né? Bom, e outra coisa que você se referiu antes, Abel, foi com relação a demissões, né? Você citou 4 vezes esse processo de fritura de treinadores do Brasil nas respostas anteriores, né? E você tem toda a razão, esse é um grande problema. Quando você foi contratado, eu nesse programa disse que achava que não ia dar certo, que tinha uma grande chance de dar errado
por você ser um treinador jovem que estava chegando já no meio de temporada, num clube que estava demitindo técnicos a cada 6, 7, 8 meses, né? Então, assim, o risco era grande. Você venceu. Você venceu. Os títulos agora, eu acho que eles têm um processo contrário, né? Eles vão te dar uma estabilidade, inclusive para você testar e errar, etc, etc. Isso é muito bom. É o que todo mundo precisa, de estabilidade para trabalhar. A pergunta que eu te faço, olhando o que você fez até agora, né? 2 títulos, mas um Palmeiras jogando futebol às vezes mais reativo, com menos posse de bola. O Palmeiras, da tua cabeça, dos teus sonhos, ele tem mais a bola? Ele é muito diferente desse Palmeiras que conseguiu 2 títulos incríveis agora? Há uma coisa que eu não gosto muito de ouvir, desculpem dizer-vos isto, mas eu tenho que vos dizer porque é o que eu sinto. Não é eu ganhei. Custa-me porque vocês atribuem tudo ao treinador. Por isso é que quando vocês mandam o treinador, quando mandam o treinador embora, e eu não estou só a mandar o treinador embora, eu estou a dizer que eu, dirigente, sou incompetente na escolha que eu fiz. Ao contrário do que alguns pensam, mais um embora. E o dirigente continua, o mesmo dirigente, mais outro embora. E o mesmo dirigente continua, e mais outro embora. Não, aqui há alguma coisa que está mal, não é? Não é só o treinador que é incompetente, não é? E portanto é preciso também incompetência em quem escolhe. E eu não gosto de ouvir eu ganhei, porque não fui eu que ganhei. Fomos nós que ganhamos. Não fui eu. Eu não joguei. Eu não decidi. Não decidi. Dentro de campo, quem decide são os jogadores. E vou dizer isto com toda a sinceridade. Nem quando eu cheguei, o plantel era, não digo mal, era tão fraco como a faziam crer, nem agora é o melhor do mundo. Não é? Porque aqui nós, no futebol, andamos sempre no 8 e no 80. Não. Quando eu cheguei, o plantel era bom e precisava de retoques, de afinações, e hoje é igual. O plantel é bom e continua a precisar de afinações. Não é? Agora, foi um risco, falou no risco, foi um risco, sabia que era um risco que estava a correr, sabia. Só que eu tenho 2 formas de pensar, ou há 2 formas de pensar, ou eu vou para um sítio a pensar, isto é difícil, todos vão embora, ou então encaro isto como um desafio, e se eu for o único que conseguir? E se eu for para lá e ganhar? E se nós, juntamente com toda a estrutura, conseguirmos fazer algo de diferente? Será que não vou ganhar mais entre o risco que vou ganhar ou entre a perda e o ganho? Não vou ganhar mais que aquilo que vou perder? Agora, é difícil. Tu atravessares o Atlântico para um país onde um português foi e ganhar tudo. Neste caso acabou por ser o Jesus. Onde nós, portugueses, a nossa maior referência, e na minha opinião a ele tudo devemos, que é o Mourinho. O Mourinho para mim é a referência top dos treinadores portugueses, porque ganhou, e nos clubes que ganhou. Uma coisa é ganhar nos grandes clubes, outra coisa é ganhar no Porto, no Chelsea, que não é um grande clube, é um grande clube, mas não é dos 3, 4 referências, ou com história no Brasil, em Inglaterra, e portanto é muito por aqui que eu falo. Nós ganhamos, muitas coisas em determinados momentos nos correram bem, todos nós gostamos de um futebol lírico, e eu vi uma equipa que andou muito tempo em primeiro e que forçava determinado tipo de jogo a construir a partir de trás. Em determinado momento era espetacular, a partir de determinado momento começou a ser criticado porque queria muito forçar o jogo apoiado, queria muito forçar o jogo propositivo, queria muito ter o controle de bola, mas há uma coisa que vocês têm que perceber, é que a partir de determinada altura os adversários começam-nos a observar e dizem, esta equipa só faz isto, esta equipa só faz ligação curta, guarda-redes, zagueiros lateral médio ponta, e não há momento nenhum que haja variabilidade no jogo. E eu, quando falo de jogo, não há só uma forma de atacar ou de fazer golos, que é no futebol propositivo, em que nós chamamos jogo de posições,
em que é só o toca, 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 toca. Não. Se o adversário está atrás da linha da bola e nós fazemos isso, e eu abro o jogo sem problema nenhum, se eu tenho 10 jogadores atrás da linha da bola, o meu ataque, eu chamo-lhe o ataque posicional, tu tens que ter um jogo mais calmo, tens que ter mais... tem que ser um jogo mais temporizado, tem que ser um jogo onde penses mais, que é para não perder a bola. Agora, se eu estiver a defender e eu ganhar a bola, se naquele momento o meu adversário estiver desorganizado, eu vou entrar em ataque posicional? Não, eu tenho que acelerar, eu tenho que andar para a frente. O objetivo é fazer golos e ganhar o jogo. O objetivo não é quem faz mais posse de bola ganha. Mas a posse de bola serve para controlar o jogo. Claro, se eu estiver a ganhar 2-0, os meus jogadores têm essa capacidade para controlar o jogo com bola, vamos fazer isso, por que não? A melhor forma de defender é tirar a bola ao adversário. Eu, se não entregar a bola ao adversário, não sofro golos. Agora, eu costumo dizer que há 4 formas de fazer golo. É no ataque posicional, ou vocês chamam o jogo propositivo, né? Eu chamo-lhe o ataque posicional. Há o contra-ataque, há as bolas paradas e há a criatividade individual dos jogadores. Não é? Por exemplo, estou-me a lembrar aqui do golo do Rony contra o São Paulo. A bola entrou no Rony, ele vem para dentro 1 contra 1, saco. Foi o treinador? Não. É ele, é a qualidade dele. Foi a criatividade dele. Agora há outros golos que nós fazemos que têm a ver com o jogo coletivo. Portanto, eu não faço só... E às vezes, quando eu tiro tempo para ouvir gente competente a falar de futebol, eu quero relembrar as pessoas que não há só uma forma de atacar o adversário. Não existe só o jogo propositivo. E não foi por acaso que o Guardiola veio buscar um guarda-redes a Portugal, que por acaso é brasileiro, não é? Que lhe dava uma coisa que ele queria. Era jogo curto e jogo longo. E eu, para vos definir a minha forma de jogar em 4 palavras, digo-vos isto. A forma de jogar em ataque é dentro, fora, curto, longo. Esta é assim que eu explico aos meus jogadores como é que é a nossa forma de atacar. Dentro, fora, curto, longo. Dentro, fora, curto, longo. Dentro, fora, curto, longo. Eles ouvem aquilo dentro, fora, curto, longo. E depois acrescento outra. Cada jogador tem que ter 3 linhas de passe. Apoio, largura e profundidade. Apoio, largura, profundidade. E agora qual é que vais escolher? Aí tem que ser a cabeça dele que vai ter que escolher qual é melhor. É para jogar em apoio? Estamos a falar um passe a 3 metros. É para jogar à largura? Eu falo jogar no ponto ou no lateral, não é? Como é que se chama? Vocês chamam o ponto ou nós chamamos de extremo. No ponto ou no lateral. Ou para jogar à profundidade, é nas costas. Qual é que vai ser? Vais ter que tu a decidir. Tens que ler, interpretar o jogo e tomar a decisão que o jogo está a pedir. Agora diz-me assim, mister, e se nós estivermos debaixo de assobios, será que eu vou conseguir fazer isto? Vamos ter que treinar debaixo de assobios, porque eu sei, tu sabes o que tens que fazer. Não é? A confiança, às vezes quando falamos de jogadores, qual é a confiança que eu tenho que ter quando entro para dentro de campo? Qual é a confiança que eu, aluno, tenho que ter quando vou fazer um exame? Eu estudei ou não estudei? Não estudei. Aí sentes-te nervoso. Claro, se não estudaste, tens que te sentir nervoso, porque vais chegar lá e vais reprovar de certeza. Agora, se tu te preparas e tu sabes o que tens que fazer, se chegares dentro do campo, fizeres o que está no plano, fizeres o que está no processo e no final perdes o jogo e o treinador assume a derrota. Agora, tu tens que fazer o que está no plano. Temos que estudar, temos que nos preparar, porque vocês qualidade têm. O guarda-redes a que ele se referia é o Ederson, goleiro que Sim. jogava no Benfica, hoje é jogador do City da seleção brasileira. Luiz Carlos Júnior. Fala, Bel. Queria parabenizá-lo pelo seguinte, eu acho que você traz um sopro de renovação para o futebol brasileiro pelas suas declarações como treinador e como homem, como cidadão. Agora, eu queria analisar o seu posicionamento de carreira, eu queria saber o que você pensa, porque você obtém sucesso no Braga com 64% de vitórias, vai para o PAOK, o que leva você a aceitar o convite do futebol brasileiro como planejamento de carreira a médio e longo prazos. E mais, você citou várias vezes a fritura dos treinadores. O seu ex-treinador, o Paulo Bento, teve uma passagem relâmpago e mal sucedida pelo futebol brasileiro. Você conversou com o Paulo Bento antes de aceitar o convite do Palmeiras? Não. Mas deixa-me dizer-vos isto. Na altura que eu saio, porque a minha carreira enquanto treinador é muito curiosa. Há um treinador do Braga que é despedido e eu vou fazer um jogo e tenho 4 dias para o preparar.
Esse jogo foi contra o Jorge Jesus. Fui jogar Alvalade pelo Braga. E eu preparei esse jogo em 4 dias com os meus jogadores. Pá, chamem-lhe sorte, chamem-lhe competência, chamem-lhe o que vocês quiserem. Tudo o que nós preparámos em 4 dias saiu no jogo. Tudo. Inclusive eu disse-lhes, olha, nós vamos estar a ganhar 1-0 e eu vou fechar com linha de 5. Vamos fechar em 5-4-1. No plano de jogo, agora é fácil falar isto, mas eu já perdi assim também. Ok? Agora só eu também já perdi a dizer vai acontecer isto, e cheguei lá e perdi. Só para as pessoas, não sei como é que é esta da imprensa, mas às vezes é preciso estar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Vocês sabem o que é que eu quero dizer? Sabem quando tu estás na hora certa, no lugar certo? Pá, e isto aconteceu na hora certa, no lugar certo. Porque em Portugal nenhum presidente tinha apostado ainda em um treinador de equipa B. Eu era do sub-20. E eu fui substituir esse treinador, como vos disse, em 4 dias. E eu disse-lhes, vamos jogar desta maneira, vamos posicionar desta maneira, vamos estar a ganhar 1-0 e a 10 minutos do fim eu vou fechar desta maneira. Tudo o que eu vos estou a dizer aconteceu no jogo. Okay? Inclusive o Wilson Eduardo, que é um jogador, vocês forem à internet, o Wilson Eduardo, a falar sobre a Bela. Eu estou-me a rir no banco. Eu, como tinha sido jogador de Sporting, todas as pessoas me criticaram porque eu estava-me a rir. Porque foi o gol contra o Sporting e não foi isso. Foi ele na primeira parte teve uma isolada contra o guarda-redes e falhou. E eu cheguei ao intervalo e disse ao Wilson, fica tranquilo que tu ainda tens mais uma para ter na segunda parte. Epá, e nesse dia era aquele dia, sabes, quando corre tudo bem, ele na segunda parte tem essa oportunidade e faz golo. E comecei-me a rir, disse, pá, eu não é que eu lhe disse ao gajo que ele ia fazer golo e ele fez golo. A seguir fechámos em 4-5-1 e correu tudo bem. Sabe o que é que aconteceu no fim? Começaram todos a dizer, presidente, tem que ser este treinador, tem que ser este treinador, tem que ser este treinador. Mas como já estava outro contratado, foi o treinador e bem. Okay? Resumidamente, eu fui para a equipa principal, vindo de uma equipa B, no Braga. Toda a gente, interrogações a todo ponto, mas este treinador não ganhou nada, não fez nada, vem de equipa B. Pá, tu só tens que fazer uma coisa, é acreditar naquilo que tu fazes, que é assim que os jogadores de futebol crescem. Bem da base, não tem nada, tem que trabalhar, tem que mostrar, tem que estar preparados para a oportunidade, que é isso que eu procuro fazer com a minha equipe técnica e digo isto a todos os guris que vêm da base. Prepara-te, olha, posso-vos dizer que vou dizer quem foi, não tem problema nenhum. Giovanni, professor, o que é que você está pensando para mim? E eu, olha, mestre, ainda agora chegou aqui, já está a dizer o que é que eu estou pensando para ele. Diz, olha, reza todos os dias quando acordas e quando deitas, só o facto de estás aqui a treinar connosco. E não te preocupes com o resto e trabalha todos os dias como tens feito até aqui. Mas você viu o que é que ele já queria? Queria perguntar o que é que eu tinha já para ele, não é? Portanto, temos que trabalhar e estar preparados para quando a oportunidade aparecer, podermos mostrar. Foi isso que eu fiz no Braga. Ganhamos 0 títulos. Vai lá ver quanto é que ele faturou em vendas. Vai lá ver quanto é que o Braga faturou em vendas de 2015 a 2000, e eu tive lá 3 anos. Vai ver só quanto é que o Braga faturou. Não ganhamos nada. Títulos, olha, 0. Fui para o PAOK. Cheguei ao PAOK, toda a gente... Pá, mas como é que é possível pagar 2,5 milhões de euros? Em reais é vezes 7 agora, não é? É 2,5 milhões vezes 7. Não ganhou nada. E eu ia para um clube que tinha sido campeão grego, a Copa, e tinha ganho a taça, o campeonato e a taça. Lá fomos, fizemos uma época regular, ficámos em segundo. O Olympiacos é uma equipa fortíssima, ficámos em segundo. No ano seguinte, que era o sonho do clube entrar na Liga dos Campeões, conseguimos eliminar o Besiktas, conseguimos eliminar o Benfica e depois caímos com o Krasnodar, que é uma equipa também muito, muito boa. Passado um mês, o Palmeiras liga-me sobre a possibilidade de eu ir. E eu lembro-me perfeitamente de ter falado com a minha equipe técnica, pá, vocês querem ir para o Brasil? Palmeiras. E um elemento da equipe técnica disse, mister, esse clube é dos maiores clubes no Brasil, dos maiores. E eu, a partir dali, comecei a fazer o meu trabalho de casa, a ligar para as pessoas de quem eu confio, a fazer o meu trabalho, enquanto as negociações iam andando. Quando chegou a altura da primeira reunião, porque fizemos 3, não foi uma, foi 3 reuniões, daí eles fizeram perguntas, mas eu também fiz perguntas ao clube, e cheguei à conclusão que este é o clube certo para nós começarmos a ganhar títulos.
epá, mas também se não for ali também não vai ser em lado nenhum, porque é um grande clube, nós temos todas as condições, vamos, olhamos uns para os outros, vamos embora, nós tugas como somos, queremos ir descobrir mundo, vamos lá atravessar o Atlântico. E foi assim, e tem sido assim a nossa... E se vocês se lembrarem da minha entrevista, porque agora depois é fácil falar, quando as coisas acontecem é fácil. Antes eu disse que não vim para o Brasil passar férias. Eu disse isso. Disse, eu não venho para o Brasil passar férias. E só se pode ganhar títulos nos grandes clubes. Não é agora que eu estou a dizer isto. Eu disse isto lá naquela coletiva, se vocês forem ver, há lá muita coisa que aconteceu agora que foi dita lá. E está explicado também o conhecimento que o Abel demonstrou do clube na sua apresentação. A gente mostrou ao vivo e ficamos aqui todos boquiabertos com o grau de conhecimento que ele mostrava da história do Palmeiras, citando pontos cruciais para todo torcedor que conhece a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Abel citou o trabalho dele no Braga na temporada 17-18, pode não ter conquistado o título, mas teve o recorde de pontos do Braga na história do Campeonato Português, 75 pontos na quarta posição. Fala, Luiz. É exatamente isso que eu queria falar, porque o Abel falou, não conquistei nenhum título no Braga, mas olha o grau de dificuldade de conquistar um título no Braga. Ele fez um trabalho excelente no Braga. Sim, sim. E em cima disso eu queria falar com o Abel sobre a cultura portuguesa de técnicos. Ele citou o Mourinho como uma grande referência, que além de ganhar a Champions com o Porto, foi campeão inglês com o Chelsea. No século, a gente tem 73 títulos em 30 países diferentes, fora de Portugal, na mão de treinadores portugueses. Tem título no Egito, na Grécia, no Brasil. E eu queria saber do Abel justamente sobre isso. E são técnicos diferentes. Não é que há um jeito português de jogar. Existem maneiras muito diferentes de esses treinadores portugueses montarem as suas equipes. Eu queria saber de você, Abel, qual é a explicação para isso? Para ter tanto treinador espalhado pelo mundo, e já que você citou, se teve um sabor especial eliminar o mais poderoso clube português, o Benfica, treinado pelo Jorge Jesus, na Liga dos Campeões, Abel. Olha, primeiro dizer-te que realmente o Mourinho é referência para nós todos. Foi o primeiro a dar o passo, foi o primeiro a ir, foi o primeiro a abrir portas. E posso-te dizer que quando me casei, levei 3 livros de Mourinho debaixo do braço. E a minha mulher disse-me para mim, o que é que tu vais fazer com esses 3 livros? Tu não vais ter tempo para estudar, nem para ler. Mas a verdade é que nessa altura, eu ainda era jogador na altura, e levei, porque o que é que este treinador tem que todos os jogadores falavam? E eu na altura joguei contra ele, mas toda a gente falava dele, ele estuda os adversários, ele sabe as táticas dos adversários, ele tem gente que vai ver os treinos da casa dos adversários. Eu achava curioso. Ele, quando começou a lançar os primeiros livros, e depois de ter ganho, eu comecei a ler tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele escrevia, ligava para os jogadores. Tinha colegas meus que jogavam no Porto. Ele dizia, porque é que ele é diferente? Ele dá-te uma moral, tu até pareces que és o Pelé, Estou-te a dizer, a forma de fala contigo, parece que te mete lá em cima, parece que és outro jogador. E isto vai-te ficar... E eu na altura ainda era jogador. Isto vai-te ficando na memória e tu vais sendo fruto destas experiências, deste crescimento. O que é que o treinador português para mim tem? Há aí um programa que se chama Quarentena da Bola, se vocês forem ver, digo-vos isto, Quarentena da Bola, em que se vocês forem lá ver, todos os treinadores portugueses, do melhor, ou o que ganham mais ou menos, vai lá e fala da sua experiência. Eu falo com o Jesus, ou falo com o Mourinho, ou falo com o Vilas Boas, nós falamos e, naquele jogo assim, como é que tu desembrulhaste aquele problema? Aquela equipa a defender-te com linha de 5 atrás, como é que tu fizeste? Tu foste com 5 contra ele, abriste 2 à largura, como é que tu resolveste aquilo? Nós falamos muito. Eu vou-vos dizer uma coisa. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao Brasil, perguntei a um diretor, olha, quem foram os treinadores aqui que escreveram livros? Eu quero ver como é que eles funcionam. Por exemplo, o Galhardo. Vocês não sabem, mas quando nós fomos jogar com o River Plate, nós comprámos, a minha equipa técnica, nós comprámos o livro do Galhardo para descascá-lo de início ao fim, para ver, para não faltar nada. O Galhardo, a minha equipa técnica, comprou o livro do Galhardo, que é para não faltar nada. E disse, tem ali conteúdo mais. Enquanto eu estava a estudar, eu estava a aprender. E posso-vos dizer que no jogo contra o Corinthians em casa,
utilizei um movimento, não vou dizer de que setor foi, que vi no livro do Galhardo contra que tivemos a estudar. E disse, pá, isto faz sentido na minha cabeça. É grande ideia. E ele só fez isto porque estas equipas fazem muita marcação individual e tu, para te libertares da marcação individual, estes movimentos abrem-te o espaço por dentro. Epá, pô, logo, não tem problema nenhum. Gostei, vi, encaixei logo na nossa equipa. E os jogadores fizeram sem saber, ou melhor, sem saber de onde é que vinha a ideia. Porque eram movimentos muito simples que iam abrir o espaço e ele aparecia, que foi o que eles nos fizeram aqui em nossa casa. Né? Que foi que o River Plate nos fez aqui em nossa casa. E então, para vos dizer isso, mister, mas aqui não há... Os treinadores brasileiros não têm... Eu tenho aqui em casa um livro do Tele Santana. Olha, que vos posso mostrar, que está aqui, ó. Está aqui. Que vos posso mostrar. Que comprei quando fui ao Brasil. Olha, está aqui. Comprei quando fui ao Brasil. Já sei que me vão massacrar a cabeça porque ele foi treinador do grande rival nosso, mas para vos dizer que nós podemos aprender com todos os treinadores, não é só com os portugueses, porque eu gosto muito do Klopp e é alemão, gosto muito do Guardiola e é espanhol, gosto muito do Mourinho, é português, e adoro o Bobby Robson, que é um senhor da ética do futebol, e é inglês. Isto para dizer que há bons treinadores em todo o lado. E o que o treinador português tem é isto, é a partilha. O treinador português não se fecha nele. E eu se me fechar em mim, eu não vou conseguir aprender. Então nós fazemos muita troca de experiências e de conhecimento através de programas que fazemos. Seja pela internet, seja presenciais, o que nós chamamos de reciclagem. Nós fazemos muito isso. Nós dentro de campo é até à morte para ganhar um ao outro, mas fora de campo há aquele respeito de pá, como é que tu resolveste aquele problema? Jogámos 2 vezes contra o Hoffenheim, contra o Nagelsmann. Braga contra o Hoffenheim. Ganhámos 2 vezes esse jogo. Eu disse aqui a vários colegas meus, treinadores, assim, vejam esse jogo. Epá, esse jogo foi espetacular. Tive sempre quase que parecia que tínhamos que jogar xadrez. Ele atacava com 3, eu defendia com 4. Ele atacava-me com 5, eu tinha que defender com 6. Vejam, esse jogo foi dos jogos que mais prazer me deu pela dificuldade que o adversário me foi pondo, tendo variabilidade dentro do próprio jogo, trocando as peças e trocando ao mesmo tempo o sistema. Eu nunca tinha visto isto. Então, e é esta partilha que eu acho, mas continuo a dizer que há bons treinadores em todo lado. Nós jogámos contra o Grêmio e foi muito difícil jogar contra o Grêmio. Eu joguei contra o Guto Ferreira, né, contra o Guto Ceará, e foi difícil jogar contra ele, porque ele organiza muito bem as equipas. Isto há muito bons treinadores em todas não há nacionalidades. Nós falamos portugueses, mas nós temos brasileiros também por todo lado. Eu lembro-me, em 1985, 86, em Portugal, havia muito treinador brasileiro. Inclusive, foi treinado por treinadores brasileiros. O Paulo Autuori foi meu treinador. Portanto, a mim custa-me um bocadinho dizer os treinadores portugueses são melhores que os outros. Não são iguais aos outros. O que eu acho que nós temos, nós enquanto treinadores portugueses, fazemos muita partilha de conteúdo, muita partilha de experiências. Não guardamos para nós. E temos muitos livros. Vocês vierem aqui a Portugal para comprar livros, tem de quase todos os treinadores. Mourinho, Vilas Boas, Jesus, Carvalhal, enfim, uma série deles. E depois daí, desculpa interromper, tu depois geras o teu próprio conhecimento. Tu depois daí tiras, isto é como ir para a escola. Tu vais para a escola, aprendes. Depois no final uns são advogados, outros são doutores, outros vão para engenheiro, especializam-se. Eu gosto mais de contra-ataque, eu gosto mais do ataque posicional, eu gosto de uma equipa mais em espera. Depois cada um faz o seu conhecimento. Agora, o conhecimento nós, treinadores portugueses, partilhamos muito. E vocês, eu tive o Guto Ferreira comigo, tivemos ali quase 2 horas, e eu tive 2 horas no Palmeiras a falar com o treinador da seleção de sub-20 e da sub-19, temos ali 2 horas a partilhar conhecimento, a dizer como é que eu observava os adversários, como é que eu fazia o estudo, e ele a dizer a mesma coisa, e eu, vocês também são bons, isto aqui no futebol ninguém o inventou. Temos é que que definir um caminho e acreditar naquilo que se faz. Para mim isso é que faz a diferença, é que tu acreditares naquilo que tu estás a seguir. Eu não posso vender um produto que eu não acredito. É curioso que os 2 últimos campeões da Libertadores por clubes brasileiros são treinadores portugueses. Estou aqui elogiando a escola portuguesa, hoje muito vitoriosa.
mas já 2 brasileiros dirigiram a seleção portuguesa, e com sucesso, né? O Luiz Felipe Scolari e o Otto Glória. Mas você me desculpe a curiosidade, Abel, não sei se você acha fútil a pergunta, mas é que eu fico curioso sobre como um jovem treinador português se sente ao eliminar o Benfica, que é o clube mais poderoso do seu país, numa Liga dos Campeões, dirigido pelo Jorge Jesus. Você te deu um gostinho especial, essa eliminação no mata-mata da Champions, né, na última temporada? Olha, sabes, quando saiu, antes de ir o sorteio, a minha esposa estava a dizer, pá, não quero nada que saia o Benfica. E eu estava-lhe a dizer, eu quero mesmo que saia o Benfica. Ela, não, mas eu não queria, o Benfica é equipa difícil, eu quero mesmo que saia o Benfica. E sabes porquê? Porque nós vamos apanhá-los ainda num processo de início do processo. E eles ainda vão estar ali a aprender e nós vamos matá-los aqui em casa. Porque nós já vamos estar um bocadinho mais à frente em termos de época competitiva, a 2 jogos, aí eu tenho que ser honesto e dizer-vos que a 2 jogos ele passava. Okay? A 2 jogos, ida e volta, ele passava. Agora, a 1 jogo só e em minha casa, eu disse aos jogadores, atenção, eles vinham fazer o primeiro jogo oficial contra nós, contra o PAOK. E eu, já com 1 ano, com o PAOK nas minhas costas. 1 ano nós a treinarmos aquela equipa. Portanto, quando o Benfica ia entrar num processo novo, porque trocaram de treinador e iam começar a entrar num processo novo, portanto, eu já tinha 1 ano de trabalho, portanto, já havia aqui vantagem, já tinha a minha equipa consolidada, ou seja, individualmente, 1 contra 1 eu perdi o jogo, fácil. 1 contra 1, guarda-redes contra guarda-redes, se fosse analisar individualmente, perdíamos o jogo fácil. Agora, coletivamente, nós estávamos melhores. Isso não era preciso, nós estávamos melhores, nós já tínhamos um processo consolidado. E isto que lhes estou a dizer a vocês foi o que eu disse aos jogadores. Nós temos todas as condições para eliminar esta equipa. Todas as condições. Por isto, a 1 jogo. Agora, não lhe disse que era é só um jogo, mas depois o treinador tem que levar o discurso para o lado que quer, não é? Mas temos que os convencer que é possível. Pronto, e agora teve um impacto tremendo, porque eu saí do país na altura para vir para fora. E vocês sabem, quando nós estamos fora, as pessoas às vezes dentro do país deixam de acompanhar tanto o nosso trabalho, mas quando isso surgiu, eu senti, para além de tudo, era uma oportunidade de nós cumprirmos com um sonho do clube que nunca conseguiu. Foi para o PAOK entrar na Liga dos Campeões. Pronto, e no caminho passou-nos o Benfica, que curiosamente era um dos melhores clubes portugueses, um dos melhores, né? E que tínhamos a oportunidade num jogo só de os eliminar. E eliminámos, e muito bem, não foi... defendemos, sim senhora, porque já sabíamos que íamos ter que defender um bocadinho, porque, e volto a falar, nós não atacámos e defendemos do mesmo nível, não é? Umas vezes atacámos daqui para baixo, outras vezes atacámos de igual para igual, outras vezes atacámos de cima, não é? Porque somos melhores, não é? Um São Bento, Palmeiras, nós somos melhores. Em condições normais nós temos que ganhar este jogo. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, gosto. Todos os jogos me dão gosto de ganhar, não é? Quem é que não gosta de ganhar? Isto é algo que está dentro de nós. Agora, era um clube português contra um treinador português. E curiosamente, não se me perguntem porquê, eu já joguei N de vezes contra o Jesus e ele já me ganhou, mas acho que já lhe ganhei muitas mais a ele do que ele a mim. E agora Se eu não me engano, está num 4-3-3 lá. No 4-3-3, né? Eu tô sem óculos. Parabéns. É, isso mesmo. Não, a minha pergunta é a seguinte, ele falou sobre o jogo posicional. Não, o que tu estás a ver são os laranjinhas. O laranjinha. Mas é o contrário, não é não. Nós atacamos com 4. São 3 a construir, 3 médios e 4 a atacar. Isso é para enganar o adversário. A minha pergunta, Abel, é em cima até do que você falou sobre o jogo de posição, o jogo posicional. Eu não vejo o Palmeiras sendo um time reativo. Eu acho que o Palmeiras, ele joga essa fase do jogo, porque você jogar em transição ofensiva, ela é uma fase do jogo de uma forma muito potencializada. E aí, passando para o jogo posicional, você acha que no Brasil, culturalmente, o jogo de posição ele requer movimentos dentro dos setores, obviamente, com uma bola muitas vezes como referência.
E o jogador brasileiro, culturalmente, ele é impaciente. Eu fui muito tempo assim, eu jogava de meia, se eu não estivesse pegando na bola, eu vinha buscar a bola no pé do zagueiro e não fazia nada, só para dizer que estava participando. Você acha que pela cultura, né, e pela cobrança dos assovios, como você falou, dessa impaciência, o jogo de posição no Brasil, ele pode demorar a ter um crescimento justamente pela cultura? Olha, boas vezes é que eu estou a puxar o saco, não é? Mas, mais uma vez, uma grande pergunta. Sabes qual é a equipa que melhor faz jogo posicional no Brasil? Red Bull Bragantino. É a equipa que melhor ataca em futebol propositivo, ou jogo posicional. Red Bull Bragantino. Será porque não tem tanta pressão, professor? Pode ser uma hipótese. E depois vamos falar noutra. Que é, sabe quando eu digo para os jogadores parar dentro, aguenta dentro do quadrado. Que quadrado, professor? Vou ver se consigo explicar aqui, através de palavras, sem desenho, se vocês sabem qual é o quadrado. Zagueiro direito, lateral direito, ponta direito, volante direito. Está a ver esse quadrado aí? Conseguem imaginar esse quadrado na vossa cabeça? Aham. Agora imagina tu a dizeres ao Verón, aguenta dentro que a bola chega. Ele vai ficar agoniado, ele não vai conseguir. Pois vá. É isto, Pedrinho, isso precisas de tempo para lhe abrir a mente, para ele perceber que às vezes sem tocar na bola está a jogar muito. Mas vou voltar a falar. O Red Bull Bragantino é das melhores equipas no ataque posicional ou no jogo posicional. Mas o jogo posicional é uma forma que tu tens para fazer golo. Não é a única. Volto a falar nisto, porque há equipas que são exageradamente posicionais e depois ficam previsíveis. Percebem o que eu estou a dizer? Depois o que acontece? Apanhas equipas que marcam marcação individual. Já não há quadrado. Esse quadrado só aparece contra equipas que fazem zona, que defendem à zona. Se forem equipas que marcam individual, por exemplo, em Portugal, poucas equipas marcam individual. Cheguei à Grécia, tive muitos problemas porque as equipas marcam muito individual. Vocês chamam aqui homem a homem, não é? Encaixe. Vocês chamam aqui de encaixe. Eu, como já vinha habituado do PAOK da Grécia com marcação individual, eu cheguei aqui aos jogadores e comecei-lhes a dizer, olha, nós temos que começar a enganá-los. É? Nós temos que mandar a bola para um lado, mas nós temos que correr para o outro. Que é para ficar livre do outro lado. E se eles vierem atrás de nós, então nós vamos ter que já não dar o jogo posicional. Eu, para resumir, eu vou-te dizer assim, vou ver se consigo ser claro. Eu, se atacar uma equipa que defende em defesa zona, por exemplo, Atlético Paranaense, que nós jogamos, eu tenho que ter um jogo posicional muito forte. E agora eu lanço o desafio. Vejam esse jogo. Palmeiras, Atlético Paranaense. Foi contra o Paulo Autuori. Eles defendem zona, conceitos de zona. E para conceitos de zona tu tens que ter um bom jogo posicional. Se tu conseguir estar parado, à espera, não é parado, é dentro do teu espaço, à espera que a bola te chegue para tu receberes no giro. E se o jogador que tiver a bola conseguir ver esta largura, esta profundidade e este apoio, ele vai encontrar o ala fora, o ponta fora ou o lateral fora. Vai encontrar, se eu meter o meu vocês chamam aqui o meio atacante entre linhas, não é que vocês chamam o meio atacante entre linhas, ou vai encontrar o meu centroavante muitas vezes a pedirem em profundidade. E agora vocês dizem, mas eu vejo o Luís Adriano a pedirem apoio. Está bem, mas se o Luís Adriano vier em apoio, o meu meio atacante tem que ir em profundidade. Correto? Movimentos complementares. Estamos a falar contra uma equipa que defende em defesa zona. Agora, se eu jogar contra o Grêmio, com o Renato, que é encaixe. Encaixe. Onde é que está o Veiga? Marca. Onde é que está o Rafael? Marca. Onde é que está com marcação individual, se eu faço um ataque posicional, é muito fácil ele marcar-me. Muito fácil. Não posso. Aí tenho que fazer o quê? Não ataque. Os meus jogadores que há um jogo atrás estavam mais parados, agora têm que correr o dobro. Têm que ir para espaços dobro. E se eles quiserem vir atrás de mim, vão abrir o espaço todo dentro. Se não quiserem vir atrás de mim, eu vou por fora.
mas vamos estar a falar outra vez a mesma coisa. É sempre a competência de quem ataca contra a competência de quem defende. E eu ganho e perco, como eu vos estou a dizer. Vocês vão dizer, este gajo até fala bem. Eu ganho e perco desta maneira. Amanhã perdi, para mim isto é que faz a diferença. Amanhã perdi e eu vou fazer o mesmo. Os jogadores não vão chegar ao treino e vão dizer, jogamos mal, vamos trocar tudo agora. Não. É o processo. O processo é o A e o U. Eu vi aí o A e o U aí num quadro. Não é? André. Para aprender a ler o A e o U. Portanto, eu não tiro essas letras. Eu amanhã começo a ler e começo a engasgar a avó, mas o A e o U está lá. Eu não vou, agora já não gosto destas letras, tiro estas letras, vou buscar outras. Não. O A e o U é a base, é uma das bases do abecedário, não é? Portanto, o processo é a base. Eu não vou trocar porque amanhã perdi ou porque ganhei. É nisto que eu acredito, é nisto que eu tenho. Depois há estas nuances que eu vos falo. Se atacar contra uma equipa que defende zona, vou procurar atacar mais desta maneira. Vou exacerbar mais este comportamento. Se atacar contra uma equipa que faz mais marcação individual, vou atacar mais de outra. É assim que eu gosto de fazer. O Abel tem compromissos, está gozando de férias, abriu esse espaço aqui para a gente. Vou pedir ao repórter André Hernan fazer a última pergunta aqui do Seleção, já entrando na prorrogação do tempo que combinamos com o Abel, Xará. Tá bom, já que é o AEOU aqui atrás, tá bem aqui atrás eu fecho. Abel, você falando sobre essa questão dos jogadores, de meia, atacante e tudo mais, você já quer voltar para o Brasil e espera ter um meia que você pediu e um atacante, já que a prioridade é o Borré do River Plate? Você já espera ter esses jogadores? Você acha que de repente está até demorando já para definir, já que são jogadores, inclusive, que a própria diretoria prometeu e são posições que você pediu? E fala também de um presente que você ganhou, que eu fiquei sabendo lá no Allianz no domingo, que você ganharia desde lá do Braga, que você está esperando uma motinho, né? Uma coisa assim. Aê! Epá, eu sou apaixonado por falar de futebol. Eu adoro falar de futebol, é das coisas que mais me encanta. Mas eu vou falar outra vez. Nós não contratamos jogadores para o Abel. O Palmeiras tem um centro de recrutamento, tem um centro de análise que me propõe jogadores. Os nomes que se falam, não é o Abel que quer. O Abel diz, quero este, não quero aquele, gosto deste, não gosto daquele. Mas quem me propõe os jogadores é o Palmeiras, não é o Abel que propõe ao Palmeiras. Isto que fique bem claro entre todos. Nós não contratamos jogadores para o Abel. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. Todos os jogadores que forem contratados ou que possam falar são sempre propostos ao Abel pelo Palmeiras. Okay? Já ouvi, professor, mas você trabalhou com este... Fala-se aqui num jogador que o Abel trabalhou com ele no Braga. Eu vou voltar a referir. Os jogadores são-me propostos. E dos jogadores que são propostos, eu parto do princípio que o clube tem capacidade para os ir contratar. Se não tem, só tem que dizer ao professor, este aqui não dá. E este não dá, só temos estas três. Destas três, escolha um. Foi assim que foi com o Breno. O jogador que nos deu a Libertadores, que estava na segunda liga, foi assim que nós o escolhemos. E eu, quando cheguei ao Palmeiras, pedi um defesa esquerdo, que só tínhamos um, que era o Vinha, e tinha 17 jogos nas pernas e ia para a seleção. Pedi um central canhoto. Eu adoro centrais canhotos. Nós temos que ter centrais canhotos. E nós, neste momento, temos 2. Pedi um médio. Se vocês se lembrarem, Filipe Melo lesionou-se e o Ramírez depois desistiu. E nós identificámos que precisávamos de um médio. Um meia, um médio. Médio. E tinha pedido um centroavante. Porque nós, pontas, estávamos muito bem servidos. Um centroavante. Porque na minha ideia, vocês às vezes falam, ele tem o Rony, ele tem o William.
o William e o Rony não são centroavantes. E mesmo o Luís Adriano é aquele centroavante mais de apoio, ele gosta de vir de apoio, ele gosta de vir ligar jogo. E eu detetei o clube nesta posição, precisava de afinar, precisava de equilibrar. O resto estava perfeito. Mister, estamos num conceito de dificuldade, pandemia, o clube não despediu ninguém neste contexto, pagou todos os salários, pagou todos os compromissos e não vamos poder ir buscar estes jogadores todos que o clube pagou, toda a gente pagou, não despediu ninguém, não. Ok, então o que é que podemos buscar? O Mister, vamos ter que buscar aqui um 2 em 1, um 3 em 1. O Breno, vocês já viram o Breno a meter a jogar a ponta direita, a ponta esquerda, avançado, e qualquer dia joga a meia atacante. E nós fizemos aqui quase com um shampoo, um 2 em 1, shampoo e amaciador. Também tínhamos que olhar para o contexto, estávamos a viver e não podíamos gastar dinheiro. E continuar competitivos. Ao mesmo tempo olhar para a base e perceber quais eram os jogadores que nos podiam ajudar. E depois descobrimos ali um jogador que nos podia fazer, na ausência do Filipe Melo, que foi o Emerson. Chegou a jogar, vocês chamam o número 5, é o volante, não é? Volante. Jogou o Emerson, jogou o Luan, jogou o Alain e ainda jogou o miúdo Renan. Mais o Danilo. Porque o Ramírez foi fora e o próprio Filipe Melo se teve muito tempo fora. Portanto, eu sou daquele tipo de treinador que eu serei tanto melhor quanto melhores forem os jogadores que trabalham connosco. Não é? A única coisa que eu quero que todos percebam, e nós temos que perceber isso enquanto equipa, enquanto clube, é que as expectativas que nós criamos, as expectativas que os nossos adeptos têm, nós vamos ter que as acompanhar. Ou ser verdadeiros com eles e dizer, rapaziada, amigos, torcedores, vivemos num contexto de pandemia, temos que apertar o cinto, não vamos despedir ninguém e vamos competir com os jogadores que temos sem contratar ninguém. Temos é que ser claros com tudo o que se está a passar, porque nós, treinadores, jogadores e direção, não nos podemos pôr à parte desta pandemia que está mais do que nunca forte e nós temos que saber conviver com elas e se tivermos que apertar o cinto aqui para ninguém ficar mal, agora percebendo que as expectativas estão muito altas, criadas por nós e que nós queremos continuar a ganhar, porque uma equipa como o Palmeiras alimenta-se de títulos, não há volta a dar. Para a gente fechar a roda aqui, mais duas perguntas rápidas, uma do Serginho e uma do Luiz. Fala, Serginho. Oba! Eles queriam acabar com a nossa conversa. Abel, você está dizendo que você fala pouco, né? Você está errado, você tem que falar mais. Você acabou de falar que a gente tem que dividir mais conhecimento. A gente está aprendendo demais hoje. Você tem que falar mais para a gente. E a pergunta que eu te faço é sobre você falar na beira do campo, né? Você fala bastante na beira do campo, briga com todo mundo, etc. E aí eu te pergunto o seguinte, você acha que eventualmente você está passando um pouco do ponto ou você acha que é necessário no futebol brasileiro pressionar a arbitragem porque senão o teu time é prejudicado? Eu queria te ouvir sobre isso. Não. Não é preciso pressionar árbitros, que os árbitros são como os jogadores, são como os treinadores e nós às vezes exigimos que os árbitros sejam perfeitos e eles erram como eu erro, como erram os jogadores. E quando eu erro e erro feio, e errei, no São Paulo errei, e deixem-me dizer-vos isto, eu utilizei uma expressão que foi pirata, não foi? E não é pirata, e não sei qual é, quando eu falei pirata, qual é a intencionalidade que vocês atribuem a pirata? Vocês. Pirata é falso. Para vocês que é o pirata? Falso. Não. Pirata para mim é aquilo que é assim, só vês para um lado. Pirata é aquele que só vê para um lado. Não existe isso no português, não. No português brasileiro. Pronto, mas pronto. E foi isso que eu disse, mas foi uma expressão onde disse, só estás a ver para um lado. Não és pirata? Eu guardo pirata, mas ele vai errar com o meu erro. E eu no final, quando vi o que fiz e sei a responsabilidade que tenho e inspirando, por exemplo, no Bobby Robson, que era um gentleman na forma de ser e de estar no futebol,
Eu não posso ter este comportamento. Isto independentemente do futebol ser emoção, o mínimo que eu posso fazer é pedir desculpa, porque não posso ter este comportamento. Não posso, porque nós, se queremos credibilizar o futebol, temos que acreditar em toda a gente que está no futebol. E quando falo toda a gente, eu tenho responsabilidade enquanto treinador, os meus jogadores têm responsabilidade para não ludibriar ou enganar o árbitro, porque às vezes vocês sabem que ele vai e não toca e dá uma cambalhota, ele dá 5, não é? E nós também temos essa responsabilidade de não tentar enganar o árbitro, e acredito que agora com o VAR as coisas vão melhorar, acredito eu, porque a tendência tem que ser melhor. Agora, nós estamos à espera de quê? Que o árbitro nunca erre. Isso, esqueçam isso, que isso é mentira. Portanto, eu não acredito que pressionar o árbitro nós vamos tirar mais ou menos vantagem. Os árbitros é um elemento fundamental no jogo de futebol, tal como é o treinador, tal como são os jogadores, tal como são os jornalistas, tal como são os bons programas de futebol, porque eu aprendi em Portugal a ver bons programas de futebol, ouvir bons treinadores, foi assim que eu cresci enquanto treinador. Portanto, todos nós temos uma responsabilidade coletiva de promover esta modalidade que é capaz de unir todos os estratos sociais. Todos os estratos sociais que é o futebol. Não conheço outro. Luiz Carlos Júnior, faça a última pergunta aqui do Seleção ao Abel Ferreira. Bom, como estamos aos 50 do segundo tempo, eu vou para uma pergunta que talvez tenha uma resposta rápida. Obviamente, uma mudança de clube envolve várias questões, inclusive questões particulares, pessoais. Agora, eu queria saber, você conhecendo um pouco melhor o futebol brasileiro, e você, Abel, já citou várias vezes o Jorge Jesus. No lugar do Jorge Jesus, você teria saído do Flamengo para o Benfica? Isso é uma pergunta que vai ter que fazer a ele. Eu não vivo com a vida dele, foi meu treinador, ele foi meu treinador quando eu era jogador e ele era treinador no Vitória de Guimarães. Ele veio substituir o Paulo Autuori, que o Paulo Autuori era meu treinador no Vitória de Guimarães, ele veio substituir. Mas isso é uma pergunta, isto são coisas muito pessoais, não é? E lá teve as suas razões, não sei quais foram, mas isso é uma pergunta muito Agora, deixa eu refazer então a pessoal. pergunta. Obviamente envolve uma questão particular, é óbvio, envolve família, são várias questões. Ele está em país, quer voltar para Portugal eventualmente. A propriedade dele, do ponto de vista, a propriedade dele, obviamente, ele tem 65 anos, claro. Agora, do ponto de vista da bola, então, vamos lá, para ficar um pouco mais fácil, do ponto de vista esportivo, você sairia do Flamengo para o Benfica? Você está a fazer aqui uma pressão alta e eu vou ter que usar aqui a defesa do Palmeiras, vou ter que meter 3 defesas, vou meter o Gomes, vou recuar o Filipe Melo e vou deixar ali o Luá à esquerda, mas aqui não passa. O Abel, a gente espera que você fique um bom tempo aqui para que a gente possa ter mais conversas como essa. Eu te agradeço muito. Desejo um ótimo descanso para você, saúde e quando retomar a próxima temporada, muito sucesso mais uma vez. Muito obrigado em nome do Sport TV pela entrevista. Obrigado. Obrigado, Abel. Muito obrigado e um abraço na sua família. Foi ótimo.